Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, sejam bem-vindos ao Legale. Eu sou o professor Paulo Teófilo, estou aqui hoje para te iniciar neste curso de iniciação ao compliance empresarial. Veja, a ideia desse curso aqui é para que você, advogado, você, advogada, possa assessorar empresas, possa realizar planejamentos para empresas. Uma coisa é eu ter uma empresa e esta empresa ter processos, que nesse processo eu vou ter que defendê-la, ok? Outra coisa é eu ter que fazer um planejamento estratégico dentro daquela empresa, a fim de que aquela empresa ande na linha. Que se aconteça alguma coisa futuramente, e ela sofra algum processo, eu já tenho toda a estratégia pronta para defendê-la. Então, isso vai ser o compliance empresarial. E já vamos até começar aqui explicando o que é o compliance. O compliance, gente, o compliance, ele vem do inglês, que quer dizer agir de acordo com uma ordem, um conjunto de regras ou um pedido. Veja, nesse ambiente corporativo, é você agir em conformidade a uma integridade corporativa, significa estar alinhado com as regras da empresa. Ou seja, quando você está falando em compliance, você está querendo fazer com que aquela empresa que você está assessorando se enquadre perfeitamente nos moldes do ordenamento jurídico. Então você vai colocá-la nos eixos. Aí quando você falar com o empresário vai falar assim para você: mas doutor, não precisa. Imagina, doutor, vem cá, eu tô aqui há não sei quantos mil anos aqui no mercado, já faço isso aqui há não sei quantos, antes do senhor nascer, já faço daqui, quando o senhor estava no útero da sua mãe, sabe? Então não tenho necessidade. E você vai falar para ele assim: não tenho necessidade? Então deixa eu fazer uma auditoria na sua empresa. Ele não vai querer. Não, ele não vai querer. Fala assim: vem cá, uma consultoria. Tá? Eu faço uma auditoria na sua empresa e te aponto algum problema. Se não achar problema nenhum na sua empresa, você não vai nem pagar minha consultoria. Eu estou vindo aqui olhando só para falar parabéns, você está certinho. Duvido que você não acha nada, tá? Só para te avisar. Eu duvido que você não acha nada. Sabe por que eu duvido que você não acha nada? Porque você vai achar. Você vai achar, não tem como não achar. Hoje em dia o empresário, ele tem essa bendita mania de achar que ele está tudo redondinho. Mas quando você começa a investigar a empresa dele, você vai achar uma coisa ou outra. Geralmente, da parte trabalhista, você vai achar um monte de coisa. E veja, para você fazer um compliance, você não tem a necessidade de ser especialista, por exemplo, em direito do trabalho. Eu não vejo dessa forma. Você tem que ter um conhecimento básico de direito do trabalho. Você tem que ter uma noção básica. Ou então estar alinhado com um outro colega que faz a parte trabalhista. Mas você sabendo pelo menos o básico, você consegue fazer uma filtragem dentro da empresa e algumas coisas você vai achar, como por exemplo, cartão de ponto. Mano, batata. É batata que o cartão de ponto você acha. Por quê? Porque a maioria das empresas que não tem aquele cartão digital ou ponto eletrônico, vai ter apontador, ou então vai ter caderninho que o cara vai assinar, vai ficar horário invariável. No mínimo, cartão de ponto você vai ter. Cara que bate o cartão e volta a trabalhar, cara que está ganhando por fora e por Pix. Você vai achar um monte de problema, principalmente da parte da trabalhista. Então, você vai fazer um relatório para o empregador e vai falar: olha, esses aqui são os seus problemas. Ou vamos traçar uma estratégia para resolver isto, ou você vai ter problemas. Não, mas eu nunca tive problema, doutor. Imagina, porque todo mundo trabalha assim, porque não sei o quê. Olha, eu vou criar estratégias para você que, se houverem problemas, dentro desses problemas vamos resolver de determinada forma. E aqui você faz o planejamento da empresa. É este o famoso compliance. E para você fazer o compliance, vamos entender alguns conceitos, começando pelo conceito de empresário. Quem pode ser empresário? Está no artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística.
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Isso aqui é importante, elemento de empresa. Então, vamos lá. Eu vou considerar o cara que é empresário, o cara que faz o quê? Uma atividade econômica organizada, com produção e circulação de bens ou serviços. Então, o empresário não é só o cara que tem CNPJ, ele é o cara que circula mercadorias, ele tem uma produção organizada, ele faz isso com habitualidade, ele vive disso. Agora, qual que é a exceção a essa regra? O profissional intelectual, o profissional científico. Por exemplo, advogado. Advogado não é empresário. O médico não é empresário. Profissional intelectual, científico. Agora, se a natureza dessa profissão constituir, atenção, constituir uma função de empresa, aqui ele passa a ser empresário. Por exemplo, o Fábio Lua Coelho, quem não conhece, eu recomendo aqui o Manual de Direito Comercial Empresarial do Fábio Lua Coelho, ele cita um exemplo sensacional, que é o médico que está atendendo na clínica dele. Enquanto ele está atendendo naquela clínica dele, ele não é empresário, profissional intelectual. Só começa a aumentar a demanda e ele começa a profissionalizar esse atendimento. Coloca uma equipe de médicos, começa a ter serviços de parcerias com plano de saúde, ele começa a rodar. Quando ele começa a organizar aquilo de uma determinada forma, a atribuir uma função de empresa, porque aqui a função dele não é mais o atendimento científico intelectual. O atendimento dele está sendo o quê? A especialização, a própria função que ele está exercendo. E aqui ele passa a ter um elemento de empresa. Ou seja, ele está começando a rodar uma linha de produção com a finalidade de atendimento em massa. Aqui ele já deixou de fazer aquele atendimento personalizado, aquele atendimento pessoal. Ele está fazendo um atendimento em massa e descaracterizado, porque são vários médicos atendendo uma em cada especialidade. Ele se transforma no hospital. Pronto. Aqui ele passa a ser uma empresa. Ele se transforma no hospital pequeno, mas aqui ele passa a ter uma empresa, porque ele tem uma clínica com vários médicos. Então aqui ele passa a ter um elemento de empresa, ok? Então, para termos um empresário, nós temos que ter a economicidade, ou seja, atividades econômicas. O empresário é aquele que pratica atividades econômicas, não trabalha com atividades gratuitas. A organização é organizar fatores de produção. Então, quando você está falando numa pessoa que está tendo uma função de empresário, ele tem um fator de produção dentro da empresa, ou seja, ele criou-se uma logística com processos internos. Por isso que aquele pequeno médico que faz os atendimentos particulares, ele acaba por se tornar nada mais, nada menos do que uma clínica de atendimento, um hospital, porque ele criou fatores de produção, uma linha de produção com vários encaminhamentos. Então, ele passa a ter um elemento de empresa. O profissionalismo, ele faz aquilo como uma atividade profissional. Diferente, por exemplo, vamos pegar assim, uma faxineira que de vez em quando ela faz uma faxina na casa de uma pessoa para tirar uma rendinha extra, para tirar um dinheirinho, o famoso dinheirinho, né? Aliás, toda vez que, você na minha vida profissional, você deve saber, né? Toda vez que a gente escuta a palavra dinheirinho, tem alguma besteira envolvida, né? Ninguém fala, incrível, ninguém fala a palavra dinheirinho de uma coisa lícita. Pode prestar atenção no seu escritório. Toda vez que você ouvir dinheirinho, tem alguma besteira envolvida aí do cliente. Mas, voltando, né? Ela está fazendo aqui uma faxina eventual ou outra. Ela está tendo uma empresa? Não, isso não é um elemento de empresa. Por quê? Porque ela está fazendo uma coisa sem ser profissional. Agora, ela profissionaliza esse trabalho de faxina. O que é profissionalizar o trabalho de faxina? Estudar? Não. Ela tem equipamentos próprios, ela tem métodos próprios de trabalho. Você ser um profissional, você tem métodos de trabalho. Não é só você exercer aquele trabalho de forma remunerada. Você ter métodos de trabalho. Então, ela tem métodos de trabalho. Criando esses métodos de trabalho como uma forma de linha de produção, ela começa a oferecer serviços de limpeza para várias pessoas. E no começo ela está fazendo. Aqui ela tem uma empresa de faxina. Veja como é a diferença dela fazer um serviço autônomo e depois ela ser um serviço profissional. Ela criou métodos de trabalho. Então, quando você tem uma metodologia, você é um profissional.
Ou seja, o profissionalismo é aquele que você exerce a atividade de forma profissional, não necessariamente de estudar. Por que nós somos estudados, somos profissionais? Porque nós temos métodos de trabalho, nós já conhecemos, nós aprendemos métodos de trabalho. Por que você está estudando agora nesse curso? Porque você está aprendendo métodos de trabalho para que você faça a compliance dos seus clientes. E a assunção de risco. Você, empresário, você assume todos os riscos de atividade profissional. E esse é um princípio, gente, que inclusive no seu trabalho, no tributário, ele é bem observado. Por quê? Para eu ter uma desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que considerar que aquele empresário assumiu o risco do negócio. Então, você ser empresário, você assumiu o risco para que ele seja considerado empresário. Essa é uma teoria que se aplica muito bem. Porque tem que se considerar que aquele empresário assumiu o risco do negócio para que ele possa ser considerado empresário. E a inscrição. O empresário tem que ser inscrito. E a inscrição é obrigatória no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da sua atividade comercial. Aqui em São Paulo você tem a famosa JUSESP, né, que é a junta comercial. Você tem que fazer o registro dela na junta comercial. E aí essa inscrição é feita por requerimento. Esse requerimento ele tem que conter os dados pessoais do empresário, o capital social, ou seja, o capital social qual que é o conjunto de patrimônio da empresa. Qual o conjunto de patrimônio da empresa? Quanto que vale o patrimônio de toda a empresa? Eu não tenho nada. Como não tem nada? Você não tem um computadorzinho? Tem. Então, uns R$1.000 o computador? Olha lá, o capital social de R$1.000. Mas ele tem um capital social para saber como que ele vai ser distribuído esse capital social. O objeto da empresa. O que essa empresa vai fazer? E as filiais também devem ser escritas, e devem acompanhar a matriz. Então, o registro na junta comercial ele é obrigatório para que seja constituída essa empresa. Aí você conversa com o empresário que ele não tem esse registro na junta comercial. Ou seja, dependendo do tipo de sociedade, nós vamos ver isso depois, tá? Dependendo do tipo de sociedade, ele estará irregular. Agora, se ele é um empresário com MEI, por exemplo, microempreendedor individual, ele estará sendo empreendedor. Ele estará inscrito apenas na Receita Federal. Ponto. Na Receita Federal. Aí, quando ele for desenquadrado, aí a própria Receita Federal vai encaminhar para a junta comercial, para que aí sim a junta comercial faça alteração para limitada, ou ME. Perfeito? Vamos prosseguindo. Então, quem pode ser empresário? Qual é a pessoa que pode exercer este cargo tão querido no Brasil? 972 e 974 Código Civil vão nos dar essa resposta. Então, primeiro, podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Ou seja, pode ser empresário aquele camarada que é capaz, plenamente capaz, sem interdição. Ele é plenamente capaz. Esse é o primeiro requisito. Segundo, a pessoa legalmente impedida, aqui eu estou falando incapaz de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pela obrigação contraída. Então, o cara que não pode ser empresário, ele não pode exercer nenhuma função. E se ele exercer, ele vai responder por perdas e danos àquele camarada que foi lesado. Para encerrar. 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz por seus pais ou tutor de herança, mediante autorização judicial. Ou seja, aqui eu estou falando do cara que ele perdeu a capacidade civil. Ele pode continuar sendo empresário? Pode, contanto que ele esteja assistido por um representante legal. E essa representação ela é feita mediante autorização judicial. Então não é qualquer um que vai aparecer com uma procuração e falar: opa, eu sou aqui o gestor da empresa. Não, tem que fazer ação de interdição e tem que ter o interditado com a prestação de contas. Perdão, o interditante tem que ter a prestação de contas, tem que mostrar para o juiz que tinha empresa, pedir autorização para que, aí sim, a certidão de inventariante sirva com base legal para que ele firme compromisso para a empresa. É lógico, você vai encontrar pelo caminho muito disso, entretanto, pessoas que vão falar que não tem necessidade. Mostra ali, diga, você está agindo de forma irregular. O problema é que o brasileiro ele gosta, às vezes, muitas vezes, de agir de forma irregular. Então, você vai ter que mostrar para eles que não pode agir de forma irregular,
que ele pode ser autuado e pode ser punido. Ok? Por mais que ele já está fazendo isso há muito tempo, mas um dia a casa cai. Então, esta foi a primeira aula. Aguardo vocês na próxima. Até logo!